Olá pessoal, aqui é a DJ Silene e hoje eu vou falar sobre uma coisa que é muito importante para mim, que é o ensino nos Estados Unidos. Eu sou uma professora na escola pública e faço isso há 21 anos. Quero contar tudo, desde a estrutura até quanto ganha um professor. E enquanto eu vou contando os fatos e tudo, eu vou arrumando a minha classe para esse ano que vai começar. Vem comigo! Ok, essa é minha classe e vocês devem estar pensando, nossa, tá pelada essa classe. Pois é, quando a gente vai de férias, a gente tem que guardar a maioria das coisas porque eles dão uma limpeza geral nas classes e agora eu tô voltando, as aulas começam na semana que vem, aqui a escola começa em agosto e eu vou se preparar a classe para as crianças. Vou começar aqui com essa parte da frente. Pronto, voltei. Agora eu já arrumei aqui a frente da minha classe. Eu digo frente porque quando as crianças chegam, eu sento elas aqui no chão e a gente começa a falar sobre o calendário, sobre os meses do ano e eu tenho as regras da classe, uma coisa muito importante para quem é professor, começar com todas as regras, as crianças sabendo quais as consequências. Enfim, se vocês quiserem saber mais como é esse tipo de metodologia, põe aí nos comentários, mas esse vídeo não vou entrar muito nessa parte. Enfim, existem 3 tipos de escola nos Estados Unidos. Elas são as públicas, como é essa escola que eu estou mostrando, as privadas, são escolas particulares, e também uma coisa que é um pouco diferente do que no Brasil são as escolas domésticas. Aqui nos Estados Unidos é obrigatório todas as crianças irem para a escola. É obrigatório. Se elas não vão, os pais podem até acabar na justiça por causa disso. Inclusive, se as crianças vêm muito tarde para a escola, muitas vezes, os pais têm que ir na justiça responder por que as crianças estão vindo tarde e isso é muito importante. Quer dizer que as crianças todas são alfabetizadas, todas estão na escola. E essa escola doméstica é quando os pais não querem levar as crianças para a escola, preferem eles mesmos ensinarem. Às vezes tem muitas crianças que são artistas, elas têm que estar em filmes, em coisas assim, elas não têm como vir para a escola diariamente, então elas estão sendo alfabetizadas no set dos filmes, ou os pais não querem trazer para a escola, tem muito medo do bullying, que eles preferem educar eles mesmos em casa. Existe um currículo e as crianças aprendem em casa, tem provas e tudo para elas fazerem isso. Então, quer dizer, essa é uma diferença entre o Brasil e os Estados Unidos. Olha, eu aqui dando uma de professora, até com a minha varinha de apontar. Vou explicar um pouquinho como funcionam as séries aqui nos Estados Unidos. No Elementary, começa no ETK, as crianças têm 4 anos, que é essa classe aqui que eu estou mostrando, e vão até a 5ª série, onde elas têm 11 anos. Daí elas vão para uma outra escola, que é o Middle School. O Middle School tem 3 séries, e do Middle School elas vão para o High School. High School começa na 9ª série e tem 4 séries no High School. Agora, resta dizer que os professores aqui que dão aula para o Elementary, você tem uma credencial e o professor tem que dar aula para todas as matérias. Então, todo mundo que está dando do pré até a 5ª série, o professor tem que estar habilitado para dar educação física, artes, ciências, matemática, história, geografia, todas as matérias. Então, você recebe uma credencial e você tem que dar, como estou dizendo, todas essas matérias é a critério de um professor. As crianças ficam com esse professor o dia inteirinho. Quando você chega no Middle School, já é diferente, os professores têm que ter uma credencial especial para cada matéria que querem dar. Então, o professor de História tem a credencial de História e só dá aula de História. E a mesma coisa quando você chega no High School. Cada professor tem a sua matéria e você vai de classe a classe com o professor específico da matéria que você está aprendendo.
Ok, pessoal, isso que vocês acabaram de ver eu arrumando é o que a gente chama de Dramatic Play. É um centro de brincadeiras onde as crianças, elas aprendem brincando e elas fazem coisas que adultos fazem. Por exemplo, elas fingem que estão cozinhando, tem nenéns, elas fingem que estão trocando, dando comida para os nenéns, ou então elas podem também brincar que elas estão fazendo profissões diferentes, por exemplo, carteiro, ou policial, ou bombeiro. Tenho outras profissões. Eu também gosto de começar com um centro praia, porque como aqui é verão, eu gosto de ter a praia. Eu tenho prancha de surf, bola, tem biquíni, tem maiô, eles podem pôr por cima da roupa, tem roupão, toalha, esteira, eles fazem piquenique e levam pra praia. Quer dizer que tem um monte de coisa para estimular a criança na criatividade, para elas também aprenderem a interagir, porque isso é parte dessa série, que as crianças aprendam a interagir uma com as outras, e é muito bacana. E esse centro vai mudando pelo ano, às vezes é uma loja, um supermercado, às vezes é um restaurante, às vezes é uma lavanderia e um centro de construções, enfim, vai mudando de acordo com as unidades de ensino que eu vou seguindo. Aqui vai mudando. Aqui é a biblioteca para as crianças, muito importante elas terem livros para ler e ver os desenhos e tudo. Aqui tem alguns dos meus livros favoritos, por exemplo esse, se você der uma bolachinha para um ratinho, é muito legal. Esse daqui, Tica Tica Bum Bum, tem letras. As letras estão subindo na árvore, então é muito bom para as crianças aprenderem o alfabeto. Esse aqui também elas adoram, o da lagarta que tinha muita fome. Geralmente a gente tem borboleta na classe, eu consigo as lagartas que viram borboletas, todos os anos eu faço isso aqui na classe, elas vêm, elas se transformando, é muito legal. E esse livro é bárbaro, também fala de frutas, de contar quantas frutas, números, tem muitas lições que você acaba tirando da leitura desses livros. E outra coisa que é muito importante ter aqui também são os bonecos, que elas leem os livros para os bonecos. Esse é um personagem de um livro, às vezes eles pegam o Corduroy para ler para o Corduroy, mostrar as fotos para o Corduroy. E também, aqui outra coisa que tem nesse centro são as marionetes. Tem um monte de marionete diferente. E eles podem fazer história, criar história e cenário. E daqui pra lá, às vezes eles fazem um teatrinho. Eu tenho uma coisa tipo um teatrinho, e eles podem fazer teatrinho de marionete. E outra vez incentivando a criatividade das crianças. Ok, aqui está a classe bem melhor do que no começo, quando a gente chegou hoje. Ainda não terminei, provavelmente vou ter que voltar mais alguns dias para dar mais uns toques finais na classe, mas assim está por enquanto. Ok, agora que eu já arrumei um pouco a classe, gostaria de conversar mais como é que é o processo operacional da escola. Os professores têm que chegar na escola às 7h25 da manhã, mas as crianças chegam às 7h50. Eu vou lá buscar eles numa fila lá fora, e aí eu trago para minha classe, eu dou o café da manhã, a cafeteria prepara para a gente uns engradados que já vem com fruta, vem com cereal, com leite, com suco. Então eu sirvo o café da manhã, aí depois disso começa o nosso dia, eu começo com música, com o calendário, abertura, né, do que a gente vai fazer naquele dia, a gente brinca lá fora. Ok, aqui é a parte de fora, lá atrás é minha classe, tem uma mesa com areia, aqui a estrutura do escorregador, uma casinha e as bicicletas. Lá atrás é uma área maior,
mais atrás uma área com grama. E aí depois tem o almoço, a escola serve o almoço todos os dias, eles comem uma comida diferente na cafeteria, né? De acordo com eles é uma comida balanceada. E aí depois voltamos para a classe, a gente, né, estuda mais e brinca e aprende. E às 2h08 os pais vêm buscar as crianças aqui na minha classe e as crianças vão embora. De terça-feira a gente sai às 1h08, porque os professores têm uma reunião até às 2h08. Então é uma hora de reunião por semana dos professores para a gente falar sobre currículo, as coisas que estão acontecendo na escola, programar junto as coisas. Então, um planejamento de todos os professores com a diretora, às vezes tem treinamento e é muito legal. Ok, para finalizar, a última coisa que eu quero falar, que eu prometi que eu ia falar, quanto ganham os professores, e eu vou chegar nisso. Antes de eu falar sobre isso, eu quero dizer que existe uma grande diferença entre trabalhar em escola pública e em escola particular aqui nos Estados Unidos. E eu sei que vocês vão achar isso a coisa mais interessante, mas professor de escola pública nos Estados Unidos ganha muito melhor do que um professor de escola particular. Inclusive tem benefícios como assistência médica, eu também tenho oculista que eu posso ir, dentista, a gente tem muito benefício e também, óbvio que tem a aposentadoria, tá? Na escola particular ganha-se muito menos e algumas escolas particulares não oferecem esse tipo de benefício, como assistência médica e coisas do gênero. Enfim, o salário inicial de um professor na escola pública é $53.435 por ano. Então vocês dividem isso por 12 e os professores são pagos nas férias também, porque esse é o salário base que é dividido por ano. Então, mesmo quando estão de férias, eles ganham. Só que não se pode esquecer que o Uncle Sam, né, que as taxas, o imposto, eles tiram muito desse dinheiro. Às vezes as pessoas pagam 30% disso de impostos. Então, não é também tudo isso. Enfim, e o salário funciona por tempos de serviço. Até 14 anos de serviço, você vai acrescentando o seu salário. Quando você chega em 14 anos de serviço, infelizmente não existe mais esse tipo de acréscimo, a não ser quando existe um aumento geral para todos os professores, como houve recentemente, quando a gente fez uma greve. Walk for students, walk! Woo! Walk for students, walk! Woo! Walk for students, walk! E aí, finalmente, eles deram um pequeno aumento para a gente de 3%. Mas se não, depois de 14 anos, é isso. Enquanto você está subindo na carreira, é muito legal, porque todo ano existe aquele acréscimo. E também você vai ganhando dinheiro conforme o número de classes que você toma fora a sua credencial. Tá? Para ser professor, você precisa ter um bacharel e você tem que fazer 2 anos, que é mais ou menos 2 anos, dependendo quanto tempo leva para cada pessoa, para você conseguir uma credencial de professor. E aí depois dessa credencial eles querem que você continue estudando e se aprofundando. Então cada vez que você vai tendo mais classes, o teu salário também vai subindo, até que chega uma hora de um número de classes que acaba e não sobe mais. E quando você tem um mestrado, eles te pagam, mas aí é uma mixaria, é uns $500 por ano só a mais pelo seu mestrado. E o salário top, né, no final, é de $86.527. E outra vez, saber que vai ter taxa, vai ter imposto em tudo isso. Bom, espero que eu tenha explicado tudo. Se vocês tiverem qualquer dúvida, gostarem de comentar, como é diferente aqui se você for professor e como é a sua escola, alguma coisa que você gostou de ver, por favor, comentem, falem para os seus amigos, se inscrevam, porque eu adoraria falar mais sobre os assuntos que estou falando, sobre escola, sobre o dia a dia em Los Angeles. Enfim, comentem, digam o que vocês gostaram, digam se vocês gostaram de estar comigo hoje na minha classe, me ajudando, se gostaram de ver como é que é. E se querem ver mais coisas, continuem comentando para eu ter vontade de fazer mais vídeos. Agora que eu vou voltar a trabalhar, vai ficar um pouco mais complicado, mas eu gostaria de saber que as pessoas estão gostando de ver, para eu me motivar para fazer mais. E por hoje é isso. Tchau, tchau!